Salve, salve, galerinha do canal. Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui na nossa saga, completando a playlist sobre a história e geografia de Tocantins. Na aula de hoje, nós iremos falar das principais cidades do estado. Não esqueçam, gente, deixe seu like, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós. Escreva aqui, gente, de onde é que vocês estão assistindo, de qual cidade, de qual estado, que eu quero ter a noção de onde o nosso conhecimento ele está chegando. Domingo, não lancei uma videoaula, estava com uma virose muito braba, mas aqui com um pouquinho de atraso, estamos mandando mais esse vídeo 100% gratuito para vocês, ok? Principais cidades, gente, eu levei em consideração aqui quanto à questão da população, quanto à questão do PIB. Então, são esses os nossos referenciais para a gente analisar as principais cidades, né? Nós temos Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Eu escolhi aqui 5 cidades para vocês que eu já observei que vêm em provas no estado de Tocantins. Para você que vai fazer prova do bombeiro, da polícia, de algum município do estado do Tocantins, da capital, Palmas, da Assembleia Legislativa, qualquer concurso que você observe esse conteúdo, essa aula irá contemplá-los, ok? Então, sem muita enrolação, vamos analisar aqui as principais cidades. Então, aqui no norte, você observa Araguaína, tá? Destaque aqui, vamos logo começar a compreender a geografia. A localização é muito importante para vocês, tá? Araguaína no norte do estado do Tocantins. Você já vê aqui Gurupi. Gurupi já fica na região que sul, correto? Aqui nós temos Palmas. Aqui para o mapa, aqui do lado esquerdo, você observa que abaixo de Palmas, você tem Porto Nacional. À esquerda de Palmas, à esquerda do rio Tocantins, você tem Paraíso do Tocantins. Então, são essas cidades que nós iremos analisar aqui na nossa videoaula. Vamos, logicamente, falar primeiramente daquela que é mais cobrada em prova, né? Nas provas de concurso. Nós temos aqui Palmas como uma cidade planejada. Você vê aí uma imagem antiga, né? Quando estavam iniciando a construção da capital, ali a Praça dos Girassóis. Aqui você observa já uma imagem aqui muito mais moderna, uma imagem contemporânea, onde você observa que essa praça é uma das maiores praças do mundo, tá? Uma das maiores praças da América Latina. Aqui a localização para você não perder de vista. Palma, gente, fica propositalmente no centro do Tocantins, justamente para proporcionar aquilo que nós conhecemos como integração. Aqui na imagem você observa aqui o centro geodésico, né, do Brasil, como se fosse o centro do Brasil. Capital do estado do Tocantins, fica na região norte, logicamente, uma cidade planejada, inaugurada ali, foi fundada, em 20 de maio de 89, mas só começou a funcionar em janeiro de 1990. Seu primeiro prefeito, Fenelon Barbosa, tá ok? Então coloca aí na tua cabecinha, nas suas anotações, essas informações. Então aqui, fundada em 20 de maio de 1890, mas veio a funcionar de forma efetiva em 89, foi fundada em 89 e aqui funcionando de forma efetiva em 1990. Já falamos um pouco aqui sobre a capital provisória e depois veio aqui se constituir como Palmas a capital definitiva, ok?
Banhada por um dos principais rios do estado, o Rio Tocantins, é a cidade mais jovem da capital brasileira. Pelo amor de Deus, né, gente? Aqui, Rio Tocantins, que banha Palmas. Conhecimento básico do básico. Distritos de Palmas. Palmas, Buritirana e Taquaraçu. Clima tropical, semiúmido e relevo que vai do plano ao ondulado. Então aqui é um relevo, podemos dizer, misto, né? Plano, mas também apresenta algumas ondulações. População, segundo o último censo, mais de 300 mil pessoas. Ou seja, nós temos a maior população do estado, tá bom? Maior população, gente, e também maior PIB. Então, vão colocando logo essas informações aí nas suas anotações. Então, nós temos um PIB aqui aproximado, acima, melhor dizendo, de 10 bilhões de reais. Quem construiu, quem desenhou foram os arquitetos aqui, Luiz Fernando Alfredo Antunes Filho, desenvolveram esse projeto urbanístico e arquitetônico da nossa linda e maravilhosa Palmas, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Então aqui, gente, você vê os municípios que fazem fronteira com Palmas. Toda vez que você estiver estudando, gente, as principais cidades de qualquer concurso público, seja de São Paulo, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Pará, né, de Goiás, você tem que observar, gente, as suas fronteiras, os seus municípios vizinhos. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 cidades que cercam Palmas. Inclusive, uma delas que nós vamos estudar daqui a pouco, olha, Porto Nacional. Tá? Porto Nacional, Lajeado, Miracema, Aparecida do Rio Negro, Novo Acordo, Santa Teresa do Tocantins e Monte do Carmo. Tá? Destaque aqui, você tem que prestar atenção, geralmente cobra em prova, né? Ou norte, sul, leste, aqui ó, leste, oeste. Então pega a visão, tá? Então aqui você tem o norte, aqui você tem, com certeza, Rogério, nossa, no norte embaixo, né? A gente pensa uma coisa, fala outra. Aqui nós temos o sul, cabeça de boi. Aqui nós temos o sul. Sul, norte, leste, oeste. Ok? Seguimos aqui. Aqui são os nomes, né? Das cidades aqui, olha. Lajeado, Aparecida do Rio Negro, no norte. Porto Nacional, Monte Carlo, ao sul. Né? Porque aqui, gente, bem aqui, tem um pedacinho aqui, ó, que é Porto Nacional, por isso que ele considera sul também, tá? Miracema do Tocantins, oeste, Santa Teresa do Tocantins e Novo Acordo a leste, ok? Aqui nós temos a área urbana, né, de Palmas. Você observa aqui onde nós temos a Praça dos Girassóis, quase não sai. Aqui mais ao norte, Praia das Arnos, Praia da Graciosa. Então, quando vocês passarem no concurso, vocês vão comemorar aqui se vocês passarem para a capital. Praia do Prata. A ilha aqui, eu nunca fui nessa ilha, mas já me falaram. Um colega meu, mês passado, estava nela. Ele tirou umas fotos bem bonitas aqui. Ele, a esposa, os filhinhos dele. O filhinho dele estava aqui, na ilha de Canela. Mais ao sul, você vai ver a Praia do Caju. Né? Então aqui você vê como ela foi planejada, né? Plano diretor norte e plano diretor, Rogério, a parte de baixo é plano sul, ok? Aqui você vê os distritos de Palmas, né? Palmas, Buritirana e Taquaraçu, os 3 distritos. Observa aqui, corta Palmas aqui na parte central, a rodovia TO 010, aqui para o lado esquerdo, a TO 080, tá?
não passa por aqui, gente, a BR-153 a Belém, Brasília. Isso é importante também vocês perceberem. A capital fica próximo de uma importante região turística do estado, o Jalapão, né? Uma área muito cercada de muita natureza. O turismo é muito forte na região, né? Cachoeira da Roncadeira é um dos pontos de turismo natural, né? De aventura, quem gosta. Aqui à esquerda você vê uma foto da época da inauguração de Palmas, né? O representante das águas do Rio Tocantins proporcionou a formação de ilhas e de paisagem, como a própria Ilha de Canela, que eu já falei, e as praias que eu já demonstrei aqui para vocês. Nós temos o teatro, que está meio que abandonado, necessitando de reforma atualmente, né? Em homenagem a Fernanda Montenegro, né? É um dos importantes pontos de cultura ali da capital de Palmas, né? Temos também a Casa de Cultura Professora Maria dos Reis e Museu Casa de Sussuapara. Eu acho que é essa a pronúncia, tá, gente? Me perdoe. Sussuapara. Aqui nós temos, gente, a Praça dos Girassóis, tá? Que é a parte central de Tocantins, né? Do Brasil, segundo os políticos que inauguraram Palmas, né? Então você vê aqui, olha, a pedra fundamental, né, ali da inauguração. Você vê o relógio do sol, olha que bonito o relógio do sol. Palácio Araguaia, a Catedral Metropolitana, Divino do Espírito Santo. Não te esqueça dessa catedral, tá, gente? Você tem o Monumento Súplica dos Pioneiros também, aqui na parte norte. É gigante essa praça, tá? O Centro Geodésico, como já falei aqui para vocês, o centro do Brasil, uma cascata linda e maravilhosa, e o Memorial à Coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes, lá na década de 20, andou por vários e vários pontos do sertão brasileiro para conscientizar a população da necessidade da derrubada da República das Oligarquias. Então aqui, gente, a Praça dos Girassóis, no centro do centro de Palmas, ok? Então preste atenção, Palmas, maior população, mais de 300 mil pessoas, e o maior PIB, mais de 10 bilhões de reais. Destaque para o comércio, indústria, nós temos também ali ao redores muito o turismo de aventura. Chegamos aqui, gente, em Araguaína, longe, já fica a mais de 300 quilômetros da capital. Araguaína, gente, como está aqui sendo demonstrado no mapa, cadê a minha canetinha? Está aqui, ó. Já fica no extremo norte do Tocantins. Já fica muito mais próximo aqui das grandes cidades, como Marabá, Canaã dos Carajás, Redenção, são cidades importantes do estado do Pará, tá? Canaã dos Carajás, exploração de ferro, né? Presença da Companhia Vale do Rio Doce, então acaba sofrendo um pouco dessa influência também. Muito forte na economia ali da região norte do estado do Tocantins e apresenta, né, gente, o segundo maior PIB, tá? Apresenta o segundo maior PIB da região, do estado, perdão. Compreendido na região entre os rios Lontra e Andorinha, o território de Araguaína foi ocupado primeiramente pelas tribos da etnia Carajá. Foi em 1876 que os primeiros migrantes chegaram ao norte tocantinense, muitos oriundos do Nordeste, tá, gente? O pequeno povoado passou a se chamar Livrai-nos de Deus, devido aos constantes temor de ataques indígenas e de animais selvagens, né? Livrai-nos de Deus, porque eles estavam ocupando de forma muito autoritária às vezes, tá, gente? Muita gente fica magoada com isso, mas é verdade. As terras indígenas, né? Com muito tiro, muita facada, e os indígenas reagindo com seu arco e flecha de mira laser, mas eles acabaram levando a pior os indígenas, até mesmo por conta de uma simples gripe. A mudança do nome de povoado Araguaína, em homenagem ao rio Araguaia, aconteceu em 48, com a criação do município de Filadélfia. Conheço Filadélfia, já tomei banho naquelas praias. Vindo de Carolina do Maranhão. A localidade passou a integrar a nova cidade. Em 1953, o povoado de Araguaína passou a ser
distrito. Então é uma cidade muito antiga, né, gente? Como você pode observar aqui, já temos andanças ali pelo século XIX. 14 de novembro de 1958, decretou a criação do município de Araguaína. Então aqui nós temos um município fundado oficialmente na década de 50. O que nós acabamos de ver acima, Palmas, foi na década de 90. Aqui, logicamente, que não existia Tocantins, né? Pertencia a Goiás. O primeiro prefeito nomeado foi Casimiro Ferreira Soares, exonerado logo pouco tempo depois. O desenvolvimento econômico e social do município começou a efetivamente a acontecer na década de 60, com a construção da BR-153, a rodovia Belém-Brasília. Então, muitas cidades importantes do Goiás, na época, Goiás, década de 50 para 60, né, estavam próximas dos leitos dos rios. Com o processo de integração feito pelo governo JK e feito pela ditadura militar, essas cidades começaram a aparecer cidades mais importantes economicamente às margens das rodovias, como aqui na BR-153. Então você tem municípios limites Santa Fé do Araguaia, Muricilândia, Carmolândia, Aragominas, Pau d'Arco, Aropema, Nova Olinda, Vanderlândia e Babassulândia. Então aqui no lado direito do slide, você observa as cidades aqui, mais de 20 cidades influenciadas pela Belém-Brasília. Então nós temos aqui, olha, não dá para ler muito bem aqui, mas eu vou traduzir para vocês. Acho que eu acho mais importante, olha, Xambioá, Araguaína, Miranorte, Fátima, Gurupi, presta atenção aqui, olha, Gurupi, Araguaína, que são uma das cidades mais importantes do Tocantins, são cortadas pela Belém-Brasília. Então não te esquece disso para a prova. Araguaína e Gurupi, ok? Tá aqui, olha. Diário de Bordo Sétimo, uma reportagem da época. Conheça Araguaína, de um jornal local, né? Conheça Araguaína, a capital do boi gordo. Olha só, muito importante na pecuária, né? É um importante centro econômico com destaque para a produção de grãos e pecuária, além de um forte setor comercial e agroindústria. Então, Araguaína, a cidade com a segunda maior população, 171 mil pessoas, e o segundo maior PIB, tá, gente? Tornou-se a quarta maior cidade do estado entre 1880 e 1886, estando atrás somente de Lusiânia, Anápolis e Goiânia. Só que agora, fazendo parte de Tocantins, ela está em segundo lugar, né? Uma das maiores cidades do estado, exatamente em segundo lugar, pela população, pelo PIB, tá? Mesmo ficando distante da capital, porque é uma potência na pecuária e no agro, além de ser influenciada pelas cidades vizinhas do estado do Pará. Tá certo, gente? Araguaína, segunda cidade em população, em PIB, cortada pela BR-153, importante agropecuária. Não percam isso de vista, tá, gente? Isso é muito importante para a prova. Vamos agora para Gurupi. Gurupi já é uma cidade com uma população já menor de 100 mil habitantes, né? E com PIB um pouco menor, mas é a terceira em população. Então você vê aqui uma imagem antiga da década de 50, tá? E uma imagem contemporânea. Aqui o mapa de Gurupi. Gurupi, gente, fica já na parte sul. 217 quilômetros, tá, da capital Palmas. Já é indo em direção ali para Goiás. Então tá aqui, olha, você observa aqui Gurupi no mapa, né? Estávamos lá em cima no mapa, falando de Araguaína, e agora estamos embaixo no mapa aqui, também conhecida como capital da amizade. Olha que bonitinho, né? Localiza-se no sul do Tocantins, a mais de 200 quilômetros de Palma. No início da década de 40, com a descoberta dos garimpos de cristal de rocha
Gurupi foi muito importante. Também, né, gente, lá no século XVIII, foi influenciado pela busca e prospecção do ouro, mas aqui ganha destaque o cristal de rocha na década de 40. Distrito criado com a denominação de Gurupi pela Lei de 56, com o território desmembrado do distrito de Brejinho de Nazaré, subordinado ao município de Porto Nacional. No dia 14 de novembro de 58, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás decreta e o governador José Ludovico de Almeida, um importante governador ali de Goiás, criou um município. Então, observe aí, gente, esse município, ele surgiu antes do Estado. Então, mais um município na década de 50, tá? Eu peço pelo menos, gente, para vocês memorizarem a década. Não precisa saber 14 de novembro, não, que é difícil até mesmo para nós professores, tá bom? Então, fixa na década. Aqui você tem os municípios vizinhos, né? Aliança do Tocantins, Peixe, Sucupira, Figueirópolis, Cariri do Tocantins e Dueré. Sempre eu me enrolo para falar o nome desse município. É impressionante. Eu posso treinar 10 vezes na frente do espelho, na hora que eu vou falar, eu me enrolo. Então, esses são os amiguinhos aí de Gurupi. Fica entre o Rio Araguaia e Tocantins, não muito próximo, tá, gente, do Rio Araguaia, mais próximo do Rio Tocantins, às margens da BR-153. População de 85 mil habitantes, como eu falei para vocês, e um PIB de 2,6 bilhões, segundo dados consolidados que nós temos de 2021. Então, ali, gente, ele não é o terceiro maior PIB, tá, gente? Ele é o quarto, né? Quarto maior PIB. O terceiro é de Porto Nacional. Perdão, a virose ainda tá um pouco braba. Gurupi. Gurupi é um polo regional de todo o sul do estado. Então, é uma cidade muito importante para a região sul. Cadê essa canetinha desgramada? Tá aqui, olha. Isso pode ser cobrado em prova, tá, gente? Gurupi como polo regional. As principais fontes de renda é agropecuária também. A Avenida de Gurupi tem o nome de estados brasileiros, sendo a principal avenida de Goiás, né? Então, mais uma cidade importante na agropecuária. Possui também campus da Universidade Federal de Tocantins. Ok? Aqui, olha as andanças de JK, né, andando ali para poder inaugurar um trechozinho da Belém Brasília, né? Aí em fevereiro de 59. Tá? Rodovia projetada por Bernardo Saião, tá? Com o objetivo dessa integração. É inaugurado o primeiro trecho da Belém Brasília, rodovia que deverá ser fundamental para a integração geográfica do Brasil. Isso na época, né? Quando a construção de Brasília começou a se consolidar no segundo semestre de 58, o presidente JK chamou os engenheiro agrônomo Bernardo Saião, do Ministério da Agricultura, que propôs comandar a construção de uma estrada que cortasse o cerrado, arrombar a selva e unir o país de norte a sul. Trouxe muitas consequências, né? Substituindo ao longo do caminho marítimo que sempre ligaria as duas regiões do país. Seria uma nova versão da Marcha para o Oeste, lá da Era Vargas, da década de 30. A Belém Brasília, gente, ela é composta de várias BRs, tá? É um conjunto de rodovias, né? Um pedaço da 010, um pedaço da 226, um pedaço da própria Belém Brasília, né, que é a 153, e também a BR-060. Então, todas essas rodovias formam o que nós conhecemos hoje como Belém Brasília. Porque ao longo da história, a gente vai mudando essas nomenclaturas também. Chegamos aqui em Porto Nacional, vizinho ali, né, gente, a Palmas. Então é uma área conglomerada, né? Ali está aqui Porto Nacional, né? Monte do Carmo, Silvanópolis, Ipueiras, Brejinho de Nazaré, entre outras cidades, como Palmas, né, fazem fronteira com Porto Nacional. A história de Porto Nacional está ligada à navegação do rio Tocantins, mas muitos bandeirantes já andaram por lá no século XVI, mas principalmente no século XVIII, tá?
onde nós teremos, né, a exploração de ouro de forma muito mais consistente. E dali surgiu um povoado chamado Porto Real, né? O Bartolomeu Bueno, que nós já falamos muito aqui na aula, assistam, tá, gente? Nós temos aqui, fora essa aula, eu acho que nós temos umas 5, 6 aulas. Tem uma playlist aqui, procurem no canal bonitinho. Porto Real, atual Porto Nacional, em 1738. Então, 1738, nós temos ali, né, a fundação inicial no período colonial. Elevada à categoria de vila com denominação de Porto Imperial e elevada à condição de cidade, a cidade mesmo, no século XIX. Então, de todas essas que nós estamos estudando, gente, essa é a mais antiga, década de 60, mas década de 60 do século XIX, não é do século XX, ok? 13 de junho de 1861. Então são comemorados esses dois períodos aqui na cidade, tá, gente? Aqui a fundação do povoado, podemos assim dizer, e aqui a emancipação da cidade em 13 de junho de 61, tá bom? Então, na hora da tua prova, gente, você tem que observar o conceito de cidade que nós conhecemos hoje, 1861, século XIX. Agora, o primeiro povoado, o pequeno núcleo urbano, 1738, né? Século XVIII e século XIX. Outra particularidade é a Catedral Nossa Senhora das Mercês, ou seja, a questão do patrimônio histórico, né? Muito forte a questão do patrimônio histórico nessa cidade de Porto Nacional. Então, cuidado com isso na prova, né? Apresenta também, gente, o terceiro maior PIB, tá? Não é a terceira maior população, mas é o terceiro maior PIB do Tocantins, com mais de 3 bilhões de reais. Então aqui, Catedral Nossa Senhora das Mercês, o estilo de fizeram uma inspirada numa catedral francesa em Toulouse, da França. O Centro Histórico Portuense, em 2008, foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, olha, com mais de 250 edificações. E aí nós temos o Seminário São José, a Prefeitura Velha, o Colégio Sagrado, o Prédio do Abrigo João 23 e outros casarões que formam, né, esse patrimônio riquíssimo ali, né? Quando você vai estudar Porto Nacional, você tem que prestar atenção para a agricultura, tá? Grande destaque, muito grande destaque para Porto Nacional é a agricultura, principalmente da soja. Olha esses dados aqui que eu consegui de 2024. Porto Nacional em primeiro nas exportações pelo terceiro ano seguido no estado de Tocantins. Total exportado, 460 milhões de dólares, 2 bilhões de reais. Então é uma potência. 88% do total exportado é o quê? Soja, milho, 8%. Participação de Porto Nacional nas exportações, gente, isso aqui já chegou na casa de 20%. Então aqui nós temos 18%, né? Mas já chegou na casa de 20%. Então o município sendo responsável por 20% da exportação de todo o estado é uma marca muito importante em qualquer estado brasileiro, em qualquer estado do mundo. Então Porto Nacional destaca-se pela agricultura, ok? Região de influência de Porto Nacional, considerado pelo plano diretor. Então, Porto Nacional interfere em vários municípios vizinhos, fora aqueles que fazem fronteira com ele, né? Você vê ali Pindorama do Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Santa Rosa. Então, municípios que estão fora da fronteira ali direta, né? Interconectado diretamente. Então, aqui eu trouxe os detalhes. Miracema, Palmas, Monte do Carmo, Silvanópolis, Ipueiras, Brejinho, Paraíso do Tocantins, Puzimil, Nova Rosalândia, quase não sai, Oliveira de Fátima e Fátima. Esses são os municípios vizinhos, mas como está dizendo aí no plano diretor, a interferência socioeconômica perpassa essas fronteiras. Olha que bonitinho isso aí que eu fiz para vocês. Eu duvido ter uma aula no YouTube tão detalhada quanto essa. Eu desafio vocês me mostrarem aqui, né? Muito trabalho para montar a aula, mas quando ela fica pronta,
dá orgulho. Olha aqui, Porto Nacional, dividida pelo rio Tocantins, né? Luzimangue, ali um distrito, fronteira com Palmas. Então você pode observar, assim como Palmas, aí no mapa esquerdo, que Porto Nacional também é uma região central no estado do Tocantins. Chegamos aqui no final, a última cidade, Paraíso do Tocantins. Então você vê aí os municípios vizinhos, né, de Paraíso do Tocantins, Monte Santo, Piuí, Piuí, Nova Rosângela também, Rosalândia, né, Pujimil, são os municípios que cercam ali o Paraíso, assim como o próprio Porto Nacional. Tá? Barrolândia, já falei, né? Divinópolis do Tocantins. Tá aqui, olha, muito bonito o Paraíso do Tocantins na questão do turismo natural. Serra do Estrondo, né? Tá aqui, olha, na parte central do estado do Tocantins, mais à esquerda, né? Na parte oeste, podemos assim grosseiramente falar. É uma cidade pequena, né? Já que tem 52 mil pessoas, né? Mas com PIB bem pujante para os padrões de Tocantins, 1,5 bilhão. O povoado também nasceu do surto de construção da Belém Brasília, né? José Ribeiro Torres, o seu fundador, chegou em 58. Motivado pela novidade e entusiasmo, aí ele se reuniu mais uma galera, um aglomerado de moradores. O nome Paraíso foi dado por Luzia de Melo, esposa de Adjúlio Baltazar, que era o encarregado da Companhia Nacional, uma empresa federal que foi responsável também pela construção da Belém Brasília. Ela se encantou com as belezas naturais da região, principalmente com os dois córregos de água cristalina, o Perneda e o Buriti, a Serra do Estrondo e a exuberância da vegetação típica do Cerrado. Por isso o nome Paraíso do Tocantins. Ok? Lei Estadual número 4.716, 23 de outubro de 1963, que emancipou politicamente o topônimo de Paraíso do Norte, desmembrando o município de Pium, quase não sai. Com a criação e implementação do Estado do Tocantins, o decreto legislativo mudou de nome, né? De Paraíso do Norte para Paraíso do Tocantins. Mas a cidade, ela é fundada na década de 60. Tá? Então, de todas essas cidades que nós estudamos, gente, a única da década de 60 do século 20 é essa. Porto Nacional, tá? Década de 60 do século 19, ok? Muito forte no comércio e na agropecuária, tem um importante centro comercial, o comércio ali é o grande destaque, tá, gente? Se você for comparar a agropecuária de Paraíso do Tocantins com Araguaína, é covardia, né? Então é bem menor comparado com Araguaína. Então, de todas essas cidades que nós estamos estudando, essas 5 cidades, nós temos ela com menor população e com menor PIB. Tá? Uma população de 52 mil pessoas e o PIB de 1,5 bilhão, melhor dizendo, de reais. Aqui, gente, para finalizar, né, eu fiz questão, tive esse trabalhinho aí, de identificar para vocês de forma macro, né, para você ter uma visão da localização desses principais municípios que eu resolvi escolher aqui para falar para vocês. Qual foi o critério, professor? Os de maiores populações e os de maiores PIBs, tá bom? Então tá aqui, você vê no centro Palmas, do norte, a segunda maior população, 171 mil pessoas, Araguaína, Gurupi, né, você vê aqui com a terceira maior população no sul, Porto Nacional no centro e Paraíso do Tocantins, um centro pouco mais para o oeste. Então, tira o print dessa tela, muito cuidado com isso na tua prova, tá? O que ele vai dizer na tua prova? Ele vai dizer que na tua prova, gente, que Araguaína é Gurupi. Eles vão inverter, entendeu? Na tua prova, eles vão dizer que Paraíso do Tocantins é Porto Nacional. Então, eles vão jogar com essas cidades. Muito cuidado. Araguaína e Gurupi, principalmente. Tá? Paraíso do Tocantins, que sofre influência também da BR-153. Araguaína, Paraíso do Tocantins e Gurupi sofrem influência dessa rodovia.
Aqui, para finalizar com chave de ouro, você tem uma análise muito mais ampla de todos esses municípios que nós estudamos, né? Você tem uma análise da população, da questão da saúde, do salário, né? E da questão da geografia, mesorregião ou micro-regiões. Então você aqui observa Palmas comandando aqui com maior população, infelizmente com uma mortalidade infantil elevada, tá, gente? País de primeiro mundo. Bora se comparar com as potências. A taxa de mortalidade é de 4, 5. Então, Palmas e Porto Nacional estão vacilando aqui nessa questão da saúde básica, tá? Do pré-natal, etc. O maior salário médio é de Palmas, né? O maior PIB também. Mesorregião Oriental, microrregião Porto Nacional. Araguaína, segunda maior população, taxa de mortalidade infantil na casa de 9 e salário médio na casa de 2. É um salário baixo, né, gente? Abaixo de 2 salários mínimos. 3 já não é tanta coisa assim, né? Mas já ajuda. PIB, 5 bilhões, né? Mesorregião Ocidental e microrregião Araguaína. Gurupi, nós já temos a terceira maior população, mortalidade infantil já dá uma reduzida, o salário médio também na casa dos 2, né? É o quarto maior PIB, mesorregião Ocidental e microrregião Gurupi. Porto Nacional, uma população um pouco menor, né? Mortalidade infantil muito grande, o salário, a média, um pouco maior do que Gurupi, né? Ultrapassa ali Araguaína, mas tem o terceiro maior PIB, mesorregião oriental e microrregião Porto Nacional. Paraíso do Tocantins, menor população dessas que nós estamos estudando, a taxa de mortalidade infantil é pequena, salário médio, infelizmente, menor, o PIB também é menor de todos esses que nós estamos estudando, né? Mesorregião Ocidental e microrregião Rio Formoso. Ok? Aqui como vem prova, bem tranquilo, bem fácil. A BR-163, prova de 2024, olha, Assembleia Legislativa de Tocantins. Também conhecida como Belém Brasília, tem grande importância na economia, no desenvolvimento e na logística do Tocantins. Assinale a alternativa correta que apresenta municípios tocantinenses que estão à margem da rodovia BR-153. Então, gente, aí você tinha que ter um mínimo de conhecimento geográfico, né, de tudo aquilo que eu falei para vocês aqui. Pega o mapa de Tocantins, gente, e dá uma lida com calma, tá? Eu já falei para vocês que Palmas não é cortado pela BR-153. Então você já iria eliminar isso daqui, tá? E aí, gente? Diante de tudo que você estudou, diante do que eu já falei para vocês, eu até fiz aqui alguns traços, riscos, para você prestar atenção em dois municípios. Por quê? Porque eles aparecem em prova. Tá aqui, letra A, Araguaína e Gurupi. Então, se você sabe de Araguaína e Gurupi, você mata a questão, né? Guaraí também é um desses municípios. Beleza? Então, o conhecimento geográfico do Tocantins é fundamental para você arrebentar em qualquer prova do estado de Tocantins. Segunda questão, a capital de Palmas faz divisa com 7 municípios tocantinenses. É correto afirmar que dentre estes estão Porto Nacional ao sul e ao oeste, Araguaína do Norte? Não. Novo Acordo ao oeste, Paraíso do Tocantins ao norte? Não. Monte do Carmo ao sul e Pedro Afonso ao norte? Também não. Natividade ao sul e Guaraí ao norte? Também não, né? Bem fácil isso aqui, mostrei para vocês no mapa. Porto Nacional ao sul e a oeste e Lajeado ao norte, né? Deixa eu mostrar isso aqui, eu vou voltar lá para o slide de Palmas, para você lembrar disso daqui. Cadê Palmas? Tá aqui, olha. Lajeado, né? E Porto Nacional. Pega um pedaço do oeste e um pedaço do sul de Palmas. Então é sobre isso que a questão está falando. Beleza, gente? Como eu acabei de afirmar aqui para vocês, conhecimento geográfico é muito importante. Espero, gente, que tenha ajudado vocês. Deixe seu like, tá, gente? É muito importante para o canal História para Todos, que vem crescendo aí de forma exorbitante nos últimos 3 anos.
Então deixe seu like e inscreva-se no canal. Quem quiser comprar a nossa apostila, tá aí, gente, com todo o conteúdo de História, Geografia e Tocantins, com dezenas e dezenas de questões gabaritadas. É só me chamar aí no WhatsApp, 8308-0242. E quem quiser ter certeza, né, do meu trabalho, de conhecer um pouco da minha história, tá aí, gente. É só pedir para seguir o meu @prof.rogeriosilva no Instagram, professor há mais de 20 anos de concurso público pelo Brasil, funcionário público que nem vocês logo logo no futuro. Valeu, galera. Deus abençoe vocês, muita saúde, muito conhecimento, muito estudo. Se Deus quiser, todo mundo funcionário público no próximo ano. Valeu? Fui!